vai fazer uma leitura para a harmonização do livro. Bom dia. Bom dia. Livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O orientamento. Mas, sobretudo, tende a ardente caridade, uns para com os outros. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchemos-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensina com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada ao sempre constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir no mundo. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermizos, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzir-os e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. E antes da nossa prece inicial, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Para quem quiser se aprofundar na doutrina espírita, nós temos a nossa biblioteca, tem vários livros disponíveis para empréstimo. Temos também a nossa livraria, tem livros novos para quem quiser adquirir. É uma forma também de colaborar com a manutenção da nossa casa. Então todos estão convidados. E vamos à nossa prece inicial. Vamos serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, elevar nossas vibrações à espiritualidade maior e agradecermos a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos também aos benfeitores espirituais dessa casa, que com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para nos receber, possibilitando nosso equilíbrio físico e espiritual. Gostaríamos também de agradecer, Mestre, por ter nos dado a doutrina dos Espíritos, essa bússola norteadora que veio nos transformar em pessoas melhores através dos teus ensinamentos, nos mostrando a importância do trabalho no bem, do estudo, do raciocínio, da luta constante contra as nossas imperfeições, que nos fará seres melhores, conscientes do seu dever, que é a evolução. Somos gratos por tudo que nos dás todos os dias e pedimos a permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. E hoje quem vai trazer o ensinamento do nosso Mestre Jesus é a nossa irmã Silvana Calabrese. Ela é vinculada ao Centro Espírita Mensageiros da Paz, do Rebouças. A nossa irmã querida, seja bem-vinda.
fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Eu estou vendo gente conhecida, que coisa boa. Obrigada por terem vindo. Hoje nós vamos falar sobre, como disse o nosso amigo na prece, nós vamos falar sobre a evolução. E nós podemos começar por aqui. Isso aqui é uma projeção. É uma evolução. Há muito tempo isso aqui não existia. Mas isso aqui só acontece dentro daquele aparelho. Aquilo é um data show. Do inglês, data, dados, show, mostrar. Ele mostra dados. Ele foi criado em 1965, nos Estados Unidos. Só que os dados não ficam ali. Ele precisa estar conectado a um computador. O primeiro computador foi criado em 1943. E essa sala aqui seria pequena para aquele computador na época. Era uma coisa imensa. Só em 1982 foi criado o notebook, um computadorzinho que você pode carregar para lá e para cá. Os primeiros pesavam 5 quilos e custavam em torno de $8.000. Eram pesados, eram caros. Ainda hoje não é um aparelho muito acessível a todos. Mas quando você tem condição de usar um aparelho desse, você pode fazer muitas coisas que antes você não podia, porque o computador era uma coisa imensa. Para o computador e para o data show funcionarem, eles precisam estar conectados a uma coisa, a eletricidade. A história da eletricidade tem seu início no século VI a.C., quando o filósofo Tales de Mileto, na Grécia Antiga, ele pegou uma pedra, um fóssil, e esfregou esse fóssil contra a lã de animais e percebeu que aquilo atraía algumas partículas. Foi a primeira vez que se viu essa atração entre os objetos. Mas somente em 1730, o físico inglês Stephen Gray viu a possibilidade de conduzir a eletricidade de um ponto para o outro. Então, do século VI a.C. até 1730, o homem estudava como usar a eletricidade. Hoje, a gente conecta ali, tem luz, tem tudo. E luz? A luz não é necessária. Ali tem uma lâmpada para vir até. Então, a lâmpada surge em 1879 com Thomas Edison. Thomas Edison, ele tentou mais de 1.200 vezes criar uma lâmpada. E o pessoal perguntava para ele, por que você não desiste? Não vê que não dá certo? Ele falou, não, eu não estou errando, eu estou criando várias maneiras erradas de se fazer uma lâmpada. E ele sempre dizia que um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Então a lâmpada veio, porque antes da lâmpada, como é que o homem vivia? Gente, 1879, século XIX. Antes disso não tinha lâmpada. O homem usava lamparinas ou lampiões, a gás, a óleo, vela. Isso no século XVIII. Não é tão longe. Nós estamos no século XXI, faz 3 séculos só. O homem não tinha essa facilidade que nós temos de ter luz em casa o dia inteiro. Antes da lamparina, o homem usava as velas, no século V ou século XV. As velas foram criadas pelos romanos a partir de 500 a.C. Elas eram feitas do sebo dos animais. Em partes da Europa, do Oriente Médio e da África, a confecção das velas permaneceu desconhecida nesse começo da Idade Média. E elas eram consideradas artigos de luxo, eram muito caras. Só pessoas com muito poder aquisitivo
motivo podiam ter elas. Por isso que a gente vê aqueles filmes em que os castelos estão iluminados, daí o pessoal começa a dormir, eles vão rapidinho apagar as velas. Porque era caro. E não era qualquer pessoa que tinha acesso a isso. Antes das velas, nós vamos para a pré-história. Quando o homem inventou a tocha. Era um pedaço de madeira, alguns gravetos, e era a maneira que eles tinham de colocar luz dentro das cavernas ou dos acampamentos para eles se aquecerem, para eles poderem ter uma vida um pouco mais confortável, ter um pouco de luz durante a noite. O que protegia também dos animais que estavam constantemente tentando comê-los, né? Antes disso, o homem só conhecia o fogo do lado de fora da caverna. E eles tinham muita dificuldade para lidar com o fogo. Porque eles tinham que descobrir o tipo certo de pedras para bater uma na outra e gerar esse fogo. Então, segundo as pesquisas arqueológicas, foi no período neolítico, mais ou menos em 7.000 anos antes de Cristo. Antes do fogo, o homem só contava com a luz natural. Apagou? Vai dormir, morrendo de medo de ser atacado, com frio. Não tinha o que fazer. O que nós estamos vendo aqui é uma linha do tempo inversa. Daqui de hoje até a pré-história, quando tudo começou. Se nós considerarmos que a nossa primeira encarnação foi aqui na Terra, é aqui que nós surgimos nessa história. Vocês podem ver que a evolução, essa evolução tecnológica do homem, ela foi lenta pra caramba. Nós passamos séculos aqui, gente, sem ter luz. Só aqui que apareceu lá, há 3 séculos atrás. Mas isso tudo aqui remonta a muitos séculos. E aqui nós começamos. Como nós começamos? Nós começamos com Deus. Deus criou tudo isso que nós vimos. E Deus criou principalmente o princípio material e o princípio espiritual. Nós não estamos aqui ainda. Deus fez com tudo que Ele faz para evoluir. Tudo que Deus criou tem que evoluir. Então, o princípio material precisava evoluir, o princípio espiritual precisava evoluir. E eles precisavam um do outro para evoluir. O princípio material nós vamos encontrar nos reinos da natureza, onde o princípio intelectual ou o princípio espiritual fez um pequeno estágio em cada reino de alguns milhões de anos. Aí nós podemos nos perguntar, o que nós tínhamos, ou o princípio espiritual tinha que aprender uma pedra? Estrutura. A gente já imaginou quantos tipos de pedra existem no nosso planeta? Uma diferente da outra. Uma com composição diferente da outra. E quando nós falamos em reino mineral, que é o reino das pedras, não são só as pedras. O ar, os líquidos, os sólidos, os gasosos, tudo faz parte do reino mineral. Hoje nós sabemos que 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio formam a água. Naquela época ninguém sabia de nada. O princípio espiritual soube disso, ficou guardado. Era isso que o princípio espiritual precisava fazer enquanto andava pelo reino mineral, adquirindo esses subsídios, se aperfeiçoando. Depois de alguns milhões de anos, o princípio espiritual estava pronto para ir para o reino vegetal. E daí tudo muda, porque ele tem vida. Ele já vê as árvores mostrando uma intuição, uma sensação das flores atrás do sol,
colocando suas raízes bem profundas para adquirir água, nutrientes. É totalmente diferente, é outra realidade. E, novamente, a nossa flora, o nosso planeta, é imensa. Então, são milhões de anos, novamente, que o princípio espiritual precisa, estagiar nesse rio, para adquirir todo esse conhecimento. Quando ele está prontinho, viu que ali as plantas respiravam, as plantas tinham sensações, precisavam se alimentar, tinham sensibilidade, aí ele estava pronto para adentrar o reino animal. Outra realidade bem diferente, porque agora tem um instinto de conservação. E, novamente, nossa fauna é uma coisa maravilhosa. Né? São muitas coisas que ele teve que aprender. Desde uma beba até uma baleia, todo o processo desses animais. Ele teve que aprender tudo isso em milhões de anos. Gente, cada um de nós teve um princípio espiritual. Olha o trabalho para a gente chegar onde a gente chegou. Porque depois desses 3 reinos, chega finalmente o reino nominal. Por quê? Um nominalzinho. Por quê? Quando terminou os 3 reinos, o princípio espiritual estava pronto para ser transformado em um espírito. Nós somos espíritos encarnados. Nós agora estamos no reino nominal. Não somos mais um princípio inteligente, nós somos espíritos. E aqui no reino nominal, nós vamos ter um grande trabalho para evoluir, que é o tema de hoje. Tá? No livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos nos dizem que Deus impõe aos Espíritos a necessidade de encarnar com o fim de levá-los à perfeição. Então nós estamos aqui para isso, nós não estamos aqui a passeio, não viemos fazer turismo. É legal fazer turismo na Terra, é lindo, né? Mas nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E quando a gente fala em aprender e evoluir, a gente fala em colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O reino nominal nos dá essa possibilidade, porque a gente convive com as pessoas, aprende uns dos outros, ensina uns dos outros. Nós vamos ver aqui que nós, infelizmente, ou felizmente, cada um no seu tempo, nós estamos nessa faixa aqui. Nós ainda estamos na animalidade. Alguns aqui mais longinho, outros aqui mais pertinho, na angelitude, né? Tentando melhorar um pouquinho. Mas sempre, cada evolução, ela é progressista. Nunca retorna, nunca volta. O que eu adquiri já é meu. Tá, mas aí eu volto, eu não sei nem ler, nem escrever, tenho que aprender, tudo eu volto. Ah, não, tem. As coisas mudam, né? Nós temos que ir nos adequando às novas realidades. Então, nós vamos trabalhar para sair daqui e passar na angelitude. Nós ainda estamos aqui. Materialidade, ignorância, instinto. Ainda é muito forte em nós aquele momento em que o nosso princípio espiritual viveu na animalidade, no reino animal. Muito ainda. A gente tem muito instinto e a gente deixa os instintos serem mais fortes que a razão. Que a razão nós só vamos adquirir quando formos transformados em homens. Quando sairmos do reino animal para o reino nominal. Hoje nós vamos trabalhar isso aqui. Espiritualidade, influência do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão. O que nós precisamos para alcançar a angelitude. Que é o nosso próximo passo. Nós vamos sair do reino nominal para o reino angelical. Nunca para. Isso é muito bonito a gente ver. Porque se a gente pensar que Jesus foi criado como nós, passou por todos aqueles estágios enquanto princípio inteligente, foi transformado em um espírito, encarnou, vivenciou, talvez tudo que a gente está vivenciando. Talvez as escolhas dele tenham sido melhor que as nossas, não sabemos. Mas ele chegou onde chegou.
E não foi um processo rápido. Não foi assim, Deus escolheu, vou pegar você aqui, Cristo. Vou pegar você aqui, Jesus está sendo Cristo. Não. Trilhar todo esse caminho. Dizem que os mundos onde Jesus encarnou já nem existem mais. De tanto tempo que isso levou. Então nós temos, né, uma esperança grande que nós vamos chegar lá. Todos nós vamos ser Cristos. Vocês já pensaram nisso? Que responsabilidade. Bonito, né? Bonito a gente pensar nisso, né? Que muita gente vai querer conhecer nossos ensinamentos, falar da nossa história. Se a nossa história for bonita, porque eu não quero que fale da minha história for feia. Não é legal. Então vamos ver aqui o primeiro passo, espiritualidade. Nós estamos ainda vivendo uma pandemia. E essa pandemia, segundo as pesquisas, fizeram as pessoas se voltarem mais para o lado espiritual. Talvez por medo, né? Não conhecia a doença. Até hoje não temos um remédio eficaz, não temos a cura. Na época, eram muitas notícias ruins. Se falava muito de morte, de dor. Pegava mais os idosos, que eram mais fracos. Quem pegava a doença morria. Nos hospitais não sabiam o que fazer com aquelas pessoas que chegavam. Elas eram isoladas, entubadas para poder respirar um pouco melhor, mas não existia um medicamento conhecido ainda que aliviasse um pouco as pessoas. Então as mortes foram numerosas e todo mundo pondo culpa um no outro. Isso deixou as pessoas em pânico. Realmente houve pânico. E não é no Brasil, é no mundo. É uma coisa maior, é uma coisa a nível mundial. As pessoas então se voltaram para o lado espiritual, cada um da sua maneira. Algumas pessoas foram lá no fundo da gaveta, pegar um rosário, pegar um crucifixo, pegar um santinho. E as pessoas se sentiam ainda mais desamparadas, porque elas não podiam ir para a igreja, para os templos, para a casa espírita. Elas tinham que ficar em casa, isoladas. Nós perdemos contato com pessoas com quem nós convivíamos diariamente. Isso foi muito difícil. Ele não podia abraçar ninguém, não podia dar a mão para ninguém, foi tudo de longe, de máscara. Então foi um momento muito difícil para todos nós. As pessoas se voltaram para a espiritualidade. Deus ajuda. O que nós vamos fazer? Nessa hora muita gente lembrou de Deus. Depois aos poucos foi esquecendo de Deus, né? A coisa foi amenizando, Deus também foi amenizando nessas pessoas. Mas foi um momento importante, porque da terra saía muita energia positiva para Deus. Isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente tem que preservar todo dia. Né? Tentar montar energias positivas para o nosso planeta, que ainda está engatinhando. Né? Ainda temos guerras acontecendo. Mas só tem uma guerra. Não, tem guerra em um monte de lugares. É que não é divulgado. Mas a gente sabe, na África tem guerra em quase todos os países da África tem guerra. Né? O Brasil tem guerra. Pode não ter guerra de arma, mas tem vários outros tipos de guerra. Trânsito, assassinato, tem um monte. E, principalmente, guerra psicológica. Nós estamos constantemente, porque a gente ainda não consegue controlar nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são armas muito poderosas. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós temos que nos lembrar que nós temos um ensinamento que faz toda a diferença para todos nós. Que foi trazido por Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas por quê? Durante uma pandemia eu vou amar alguém. Você ama alguém quando você não coloca alguém em risco. Né? Tá, eu, falando por mim, eu fiquei 1 ano e meio sem sair de casa, sem ver minha mãe. E era uma coisa muito difícil. Porque eu sou imunossuprimida, então eu podia pegar muito fácil a doença. Se eu pegasse ia ser complicado, mais complicado, né? Porque além da doença não ter cura, ela não tinha tratamento. Agora tem a vacina, mas nem todo mundo quer tomar vacina. Aí pega a doença.
Porque continua, a doença continua, os hospitais continuam com vários casos de Covid, já não é tão divulgado quanto antes, mas a coisa continua. Então a gente tem que estar sempre cuidando. Né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Né? O Covid teve um lado positivo. A gente começou a conviver com a gente mesmo, que não é fácil. Conviver com a nossa família 24 horas por dia, outra coisa que não é fácil. Né? A gente tem que aprender tudo isso. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Que nada do que Deus faz é em vão. Ah, foi Deus que fez o Covid aqui? Ou fomos nós? Ou é uma consequência das nossas escolhas? Que tipo de Deus você acredita? Um Deus positivo, um Deus vingativo, ou um Deus justo e bom? Eu acredito num Deus justo e bom. Tudo teve um porquê para acontecer, a gente precisava aprender, a gente precisa aprender. De uma forma ou de outra. Normalmente pela dor, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, mas a gente precisa aprender. Nós aprendemos a valorizar o contato com as pessoas. A valorizar nossa liberdade. Nós ficamos sem liberdade, nós ficamos prisioneiros do nosso lar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Outra coisa que os Espíritos nos falam é da influência da lei do amor. O amor é difícil de ser colocado em palavras, porque ele é muito particular. É um sentimento muito único. Quem é mãe tem um tipo de sentimento, quem é pai tem outro tipo de sentimento, o marido e mulher tem outro tipo de sentimento, os tios têm outro tipo de sentimento, os avós têm outro, mas é amor. Então, para qualificar o amor é uma coisa muito difícil. Nós vemos, por exemplo, exemplos de amor, quando uma mãe está empurrando uma criança numa cadeira de rodas. Tranquila, serena. E chega uma amiga e diz assim, que vida difícil, né, amiga? E essa mãe vira para ela e diz assim, quando existe amor, nada é difícil. Então, esse tipo de amor, para muitos de nós, ele ainda está fora do nosso alcance. Mas essa mãe que pega essa criança e se dedica a ela, como qualquer um de nós que se dedica a uma pessoa que precisa de auxílio, é um amor fora do nossa capacidade de compreensão. Vocês já devem ter visto aquele rapaz que tinha um filho com problemas mentais e ele não conseguia andar, ele caía muito, a criança, e gritava, ficava revoltado. O pai desenvolveu um aparelho que grudava a perna dele à perna do filho. Então, quando ele caminhava, o filho caminhava junto, seguro. E ele falava que toda vez que ele fazia isso com a criança olhava para ele e sorria em gratidão. Ele ficava extasiado. Era o que ele precisava. Isso é amor. Por isso que eu digo, o pai tem um tipo de amor, a mãe tem outro tipo de amor, mas é amor. São exemplos que a gente tem que podem nos fazer repensar nossas atitudes com nossos filhos. Tá? Mas meu filho não tem nenhum problema físico, nenhum problema mental. Teu filho é um espírito que está aqui na Terra para se desenvolver. E Deus te deu essa oportunidade de guiar. Você tem responsabilidade ali. Ah, mas ele faz o que ele quer, tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Mas até os 7, 8 anos nós sabemos que o espírito ainda está mais ligado ao plano espiritual do que ao plano material. E nesse momento nós temos que pôr limites. É difícil dizer não, mas é necessário. Porque depois disso ele vai começar a mostrar as tendências que ele traz das outras encarnações. E se a gente olhar para nós mesmos, nós temos muitas tendências erradas. O que será que nós já fizemos nas outras encarnações? A gente olha para fora e diz, não, aquele cara está matando sem nem pensar no que está fazendo. Nós já passamos por isso, hein? Eu não quero nem saber. Não tenho curiosidade de saber o que eu fiz de errado. Mas que eu tenho feito alguma coisa errada. Senão nós não estaríamos no planeta de prova e inspiração, né? Mas nós estamos aqui tentando nos melhorar. Isso vale muito.
outra coisa que a gente tem que pensar. Conhecimento. Para Sócrates, conhecer é a busca da verdade em si mesmo. Ele sempre propunha: o homem tem, antes de querer convencer os outros, ele precisa primeiro conhecer a si mesmo. Eu vou pedir permissão para vocês, eu vou ler um relato do ator Nelson Freitas que eu assisti na semana passada. O título é Quem Você Pensa Que É? Ele fala assim: poucas pessoas têm oportunidade ou mesmo interesse em saber quem veio antes. Imagina quanta gente está misturada aí no teu DNA. Então, pensa. Para nascer, nós precisamos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 enneavós, 2048 decavós. Como espíritas, nós sabemos que nós sempre vamos reencarnar entre os mesmos, então provavelmente ali, eu já devo ter sido ali meu hexavó, um decavó, alguma coisa assim. Mas, só nas últimas gerações são 4.094 pessoas. Dá para encher um estádio. E tudo isso nos últimos 300 anos, antes eu e você nascermos. Quem foram essas pessoas e onde eles vieram? Quantas lutas, quanta pauleira, já viveram guerras, fomes, epidemias, catástrofes, e mesmo assim, não tendo a menor ideia de que nós dois, eu e você, estaríamos aqui hoje, eles não pararam. Quanto amor, quanto alegria, quanto vitória, quanto prosperidade, quantas características pessoais e qualidades. Defeitos, medos, virtudes, coragem, esperança. E quer você queira ou não, está em algum lugar aí nas suas células. Isso tudo. E quando você for olhar no espelho da próxima vez, pensa nesse mundaréu de gente que te habita. E nós só existimos graças a tudo que cada um deles passou. Porque viver não é fácil. Sobreviver é um exercício diário. Hoje em dia, a gente aperta o interruptor, a luz acende. A gente abre uma torneira e sai água. Lá atrás não tinha nada disso. Não tinha penicilina, não tinha raio-x, não tinha anestesia. Pensa. Passar dos 60 anos, então, era um feito. E outra, a maioria dos nossos ancestrais não nasceram aqui. Eles vieram de outros países. Como é que eles vieram parar aqui? Quem se juntou com quem? A reverência à memória dos nossos antepassados é parte do autoconhecimento. Porque sem entender essa origem, sem entender o seu passado, você não consegue criar referências para o seu futuro. Então, quando a gente julga um pai, uma mãe, um avô, uma avó, vamos pensar em tudo que eles já passaram. Qual foi a criação dele? Quais foram os valores que foram passados para eles? Isso tudo faz diferença em nós. A gente repete muita coisa que os pais fazem. Inconscientemente. Quando você vê, você diz, pô, tô falando igual a minha mãe falava. Porque está em nós. A convivência. Nós temos o DNA deles em nós. Então vamos aprender a homenagear essas pessoas, falando bem deles, sendo bons, emitindo bons pensamentos para eles. E responsabilidade. A noção de responsabilidade está baseada nos preceitos éticos e morais da sabedoria do Evangelho de Jesus. Como entender isso? Vamos lá. Imagina que você vai receber hoje R$1 milhão. Como é que você ia acordar amanhã? Falando para você. Como é que você ia acordar amanhã? Feliz.
Tá. Então imagina que não fosse 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Como é que se acorda amanhã? Mega feliz. Mega feliz. Mega feliz. Então agora são 100 milhões de reais. Com uma condição. Você não vai acordar amanhã. Aceita? Não adianta nada. Não? Mas são 10 milhões de reais. Então por quê? Que mesmo com isso tudo, essas possibilidades, a gente acorda no dia seguinte de mão dura. E tem que trabalhar, tem que contar para pagar, porque tem filho para levar para cá e para lá. A gente sempre tem um monte de desculpas para acordar de mão dura. Mas, puxa, a gente acordou. Isso vale mais que 10 milhões de reais, vale mais que 100 milhões de reais. A vida vale mais que 100 milhões de reais. Então, quando nós recebemos esse corpo que nós estamos habitando, foi um presente de Deus. E é nossa responsabilidade cuidar para que essa reencarnação não seja desperdiçada. Eu posso não ter 1 milhão de reais. 10 e 100, então nem imagino que seja. Mas eu tenho vida. Eu tenho condição de sobreviver, de ir atrás do que eu preciso, de fazer a minha parte. E é isso que nós temos que pensar. Essa responsabilidade que nós temos. Não é só o dinheiro. É o valor das coisas. Eu tenho uma casa para morar? Tem. Tá. Tem um pedacinho lá que está estragado. Não tem dinheiro agora para arrumar. Mas eu tenho uma casa, eu tenho um teto. Está frio? Eu tenho roupa para vestir. A mesma roupa lá no dia. É roupa. Está te protegendo do frio. Então a gente tem que começar a dar valor para as coisas. Valor para as pessoas que moram conosco, que constituem a nossa família. Nós não estamos nessa família de graça. Nós temos um papel e eles têm um papel ali. Então vamos pensar com responsabilidade. E outra coisa que a gente tem que pensar com sabedoria. Conta-nos o evangelista Lucas que certa feita Jesus se hospedou na casa de 2 irmãs, Marta e Maria. Vocês devem conhecer essa história. Marta logo se envolveu nos afazeres domésticos, no preparo do alimento e nos detalhes da hospedagem de Jesus. Maria, porém, teve uma postura diferente. Jesus mantinha diálogo ali com algumas pessoas e ela foi e sentou para ouvir o que Jesus estava falando. Isso deixou Marta muito, mas muito irritada, porque ela estava trabalhando, que nem uma doida, correndo lá, correndo lá. Maria sentadinha lá, ouvindo Jesus. Aí ela chegou para Jesus, Marta chegou para Jesus. O senhor não te incomoda? Ele, minha irmã, ela não me ajuda nos afazeres domésticos. Jesus sempre estava pronto para ensinar alguma coisa, disse: Marta, tu te inquietas e te agitas a respeito de muitas coisas. No entanto, uma somente é imprescindível. Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Conhecimento. Isso ninguém tira da gente. Nós vivemos num mundo com muitas coisas para fazer. Nós temos o tempo todo uma coisa, muitas tarefas, compromissos sociais, familiares, profissionais, religiosos. O tempo todo nós temos coisas para fazer. Ninguém aqui pode dizer que está com uma agenda tranquila, né? Não tenho nada para fazer. Tem uma loucinha para lavar, um almocinho para preparar, roupinha para lavar. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Mas nós temos que fazer sempre a melhor escolha. Todos nós agora poderíamos estar em outro lugar. Em casa lavando roupa, no parque passeando. A escolha. Essa é toda a diferença. Nós temos que saber fazer boas escolhas. Aí as pessoas reclamam bastante. Mas pense por um momento. Você tem dormido bem? Tem um sono tranquilo? Um sono agitado? Quando você tem um sono agitado, pense. Que tipo de leitura, que tipo de filme, que tipo de música você está consumindo? Porque isso tudo influencia muito no nosso jeito
de reagir, influencia muito no nosso sono. E nós sabemos que o corpo dorme, mas o espírito continua trabalhando. Para onde ele está indo? O que ele está fazendo? Esse tempo atrás, meu marido acordou com um descolamento de retina. Eu jurei para mim mesmo que eu já não ia falar nada pessoal, mas vai. E todo mundo falava assim: cara, você deve ter aprontado durante a noite. Primeiro eles diziam que fui eu que tinha batido nele. Eu falei, não fui eu. Não, perdi essa oportunidade, não fui eu. Aí todo mundo falava: nossa, teu espírito deve ter ido para um lugar onde bateu em você. Porque do nada descolou a retina. Ele ainda está tratando, tem um mês isso, ele ainda está em tratamento. Ainda não está 100%. Mas é aquele negócio, que tipo de leitura, que tipo de música, TV, noticiário, antes de dormir. Gente, isso é veneno. Você não dorme bem. Filmes difíceis, você não dorme bem. Então nós temos que estar o tempo todo pensando no que nós vamos fazer. Muita gente prefere ficar horas trabalhando para ter mais compromissos sociais, eventos, festa. Podia estar com a família, podia estar com os pais, podia estar tranquilo no seu canto, lendo um bom livro, vendo um bom filme, tendo um papo construtivo. São coisas que nós precisamos entender que serão escolhas. Será que Jesus escolheu isso para chegar a ser Cristo? Talvez em algum ponto da sua vida ele tenha feito uma escolha dessa. Ele não era perfeito, ele foi um espírito imperfeito como todos nós. E ele alcançou a purificação. Nas opções que fazemos, pensemos sempre no que e quem está ao nosso lado, em quem ficará conosco no final da nossa jornada. São tesouros que não se veem, sempre se vivem e se sentem. E vamos falar da razão. Nós reclamamos muito, né? Agora mesmo estou reclamando muito, que vocês estão vendo. E reclamar é clamar de novo. Então nós estamos pedindo que aquele problema volte. Nós precisamos parar de reclamar. Nós estamos sempre acreditando que nós somos injustiçados. Eu não mereço que isso aconteça comigo. Eu sou uma pessoa tão delicada. Se eu fosse não dar, né? Mas nós temos que pensar. Nós não merecemos mais do que nós já temos. O que nós temos é nosso merecimento. Eu vou lembrar aqui de um filme, tá? É um filme de guerra. Estranho falar de filme de guerra na Casa Espírita, mas eu vou falar do filme O Resgate do Soldado Ryan, do diretor maravilhoso Steven Spielberg. Todos os filmes do Spielberg, seja de guerra, seja qual for, eles têm um ensinamento moral. E esse não foi diferente. Um pelotão foi, Segunda Guerra Mundial, foi designado a salvar esse soldado Ryan, que estava preso lá na França. Esse pelotão tinha que entrar pela praia de Omaha, na costa francesa, onde os alemães estavam esperando que os americanos desembarcassem. Eles estavam em posição já para impedir qualquer avanço dos americanos, porque eles já tinham tomado a França. Tiro para cá, tiro para lá, aquela coisa de filme americano, que o americano não toma nenhum tiro mesmo, tendo 500 atiradores de elite tentando matar ninguém morre, só os outros. Conseguiram resgatar o soldado Ryan. A pergunta é, por que eles queriam salvar um soldado quando tantos milhares estavam morrendo na guerra? Por que o soldado Ryan? E quando eles conseguiram salvar, porque eles conseguiram salvar o soldado Ryan, ele, apesar de ele ficar devastado com a notícia da morte dos outros irmãos de batalha que morreram e tal, ele não queria parar de lutar, ele não queria ir embora. E para casa nem pensar. Eles ficaram, mas como?
Fizemos todo esse trabalho, tivemos todo esse trabalho, colocamos tanta gente em perigo para te salvar e você não quer ir para casa. E ele não. E esse é o dilema do filme. Ele não queria parar de lutar pelo país dele. A certa altura do filme, o comandante do pelotão é baleado. O pelotão dele é baleado. E fica encostado numa mureta. O soldado Ryan vai até o capitão, o comandante, e o comandante pega ele pelo colarinho e diz para ele: faça por merecer. A pergunta que fica para nós agora: nós fazemos por merecer? Ele queria ficar lá lutando pelo país dele? Então faça por merecer. Faça por merecer a morte de todos que vieram aqui te salvar, conseguiram te salvar, mas perderam a vida. Nós fazemos por merecer? Será que depois de tudo que passaram nossos ancestrais, lembra que a gente falou, eles vieram de outros países, passaram fome, fizeram coisas inacreditáveis para pôr comida na mesa, nós fazemos por merecer estarmos aqui hoje? Tudo que nossos pais e nossos avós passaram, muitos pais passaram fome, muitos pais viveram coisas horripilantes. Nós fazemos por merecer estar aqui hoje? Eu falo, de novo, não vou falar de mim, não vou falar de mim. Eu falo por mim. Meu pai veio fugindo da guerra, escondido num navio. Não foi fácil. Chegou no Brasil sozinho, aos 13 anos. E teve que lutar muito para construir a vida dele. Passou por tudo que a gente imagina, preconceito, lógico, né? Estava vindo da guerra, escondido, sem documentação. Se a gente parar para pensar um pouco, será que nós estamos fazendo por merecer nossa existência? Será que nós estamos fazendo por merecer a família que nós recebemos? Até que ponto nós somos merecedores disso tudo? Como é que nós estamos fazendo para retribuir tudo que nos é dado? Vamos fazer por merecer. E quando a gente não estiver mais aqui, que pelo menos os nossos filhos, netos, tenham uma boa lembrança da gente. Se isso acontecer, a gente já pode dizer: valeu, consegui. Pouquinho que seja. Se eu deixar uma pequena boa lembrança, já valeu. O meu pai, que a gente lembra, é que era uma pessoa de um bom humor imenso, de um carinho imenso para os filhos e para os netos. O que mais aconteceu, de certo, de errado, os pensamentos dele, tudo isso fica esquecido. Porque o que vale é o que de bom você lembra da outra pessoa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a metamorfose da borboleta. Eu não sei se eu li a historinha, porque é uma historinha meio longa, uma historinha para crianças, mas eu acho que vale aqui a lição dessa historinha, para todos nós. Eu vou ler. Aprendendo a voar, do espírito vovó Amália. Em algum lugar escuro da floresta, ouvia-se um lamento mais ou menos assim: quem sou eu? Onde estou? Sinto-me tão sozinho, quero sair. Era a pequena larva, que dentro de um ovo lutava para sair. Suas reclamações eram tantas que chegou ao ouvido do rei dos reis. O soberano, bom e justo, enviou logo a sua resposta: nada faço em vão. Apesar de se sentir abandonada, aprende a tolerância e a paciência. Mas se assim deseja, seja livre. E a casca do ovo rompeu-se e ela pôde sair. Livre, livre, que bom! Mas espera um pouco, porque não posso andar. Só consigo me arrastar nesse chão lamacento. Como sou uma feliz. O rei dos reis, ouvindo novamente os protestos da pequena, ordenou que as forças da natureza se mostrassem para ela e lhe ensinassem tudo
sobre a sua flecha. A pequena larva arrastava-se, muito triste, até que surgiu à sua frente alguém que lhe pareceu muito estranho. Quem é você? Ela perguntou. Eu sou a terra e vim falar com você. Quando você se arrasta, é sobre mim que o faz, sabia? Não. Sou muito grande e você terá de se arrastar muito para conseguir alguma coisa para comer. Então, quando já estiver cansada, suando, aprenderá a valorizar o alimento que lhe oferece. Você vai perceber então como o trabalho é importante. E assim aconteceu. A larvinha tinha às vezes que andar distâncias longas para conseguir comer. E ela agradecia muito quando encontrava um alimento. Certo dia, quando procurava algo para comer, ela se deparou com uma coisa muito brilhante. Nossa, o que é isso? Eu sou o fogo. Também vim para falar com você. Sou seu amigo. E quando você sentir frio, estarei preparado para aquecer. Mas somente se você reconhecer que não pode fazer tudo sozinha e pedir o meu auxílio. Aprendendo então a humildade, você perceberá que mais do que o calor que aquece o corpo, nós precisamos do amor, chama divina, que mantém aquecido o nosso espírito. Espero que você exercite no seu caminho estas duas virtudes, a humildade e o amor, para poder assim receber minhas dádivas. Vou me esforçar muito, disse a larva. Ela se despediu do fogo, continuou o seu caminho. Assim, sempre que sentia frio, ela pediu auxílio do fogo e ele aquecia. Passou a ensinar a todos os habitantes da floresta como utilizar os préstimos do fogo e adquiriu assim muitos amigos. Interessava-se muito pelos problemas de cada um e tudo que podia fazer para ajudar, ela fazia. Um dia, percebeu que se acendia dentro dela uma chaminha muito brilhante. Chamou o seu amigo Fogo e perguntou: Fogo, olha o que acontece comigo. Estou me transformando em fogo também? Não, minha amiga. Em seu coração está acendendo a chama do amor e isso a fará muito feliz. E o tempo foi passando, passando. Certo dia, quando se arrastava, distraída, alguém surgiu de súbito à frente. Quem é você? Perguntou interessado. Eu sou a água. Sou a fonte de vida por onde passo. Observa o meu exemplo e compreenderá o que é caridade. Caridade? Perguntou ela. Fazer o bem aos outros. Aí está a fonte da verdadeira alegria. Por onde passo, mato a sede e todos os que se aproximam de mim. E você, nunca acaba? Perguntou ela. Não, a fonte que me deu origem nunca vai secar. Por quê? Porque foi ele quem criou tudo o que existe. Então a larva lembrou, e quando estava no ovo, daquela voz mansa que lhe permitira sair, e ficou muito contente. Sim, ela sabia que a água havia falado do Rei dos Reis. Tudo pertencia ao Rei dos Reis, e tudo aquilo que a terra e o fogo haviam ensinado era muito bonito. Caminhou muito tempo pensando onde estaria o Rei dos Reis, até que as coisas que estavam à sua volta começaram a se mexer. Agora tudo estava vivo. Tudo falava ao mesmo tempo, tudo se mexia. Quem são vocês? Nós somos a floresta. Você mora dentro de nós. A floresta? Sim. Você também é um pedacinho de tudo isso. Compreende agora como é importante? Você existe. Você é uma dádiva. Agora entendo. Lembrou-se da água, do fogo, da terra, de como eles são importantes. Pensou e falou para a floresta com decisão. Também quero fazer a minha parte. As forças da natureza começaram a agir mais intensamente sobre nossa amiguinha. Ela não reclamava mais e aceitava tudo com resignação. O tempo foi passando, ela exercitando aquilo que aprenderam com os amigos. Trabalho, humildade, amor, caridade, gratidão. Certo dia sentiu-se muito cansada e dormiu um longo sono. Por ter sido muito boa, criou em torno de si mesma uma grande energia positiva. Era o amor, em todas as suas formas, não permitindo que o mal penetrasse seu coração. Certo dia,
Uma voz suave a despertou. Levanta, filha. Ela percebeu então que era o próprio Rei dos Reis que falava com ela e ficou muito feliz. Nossa pequena larva transformou-se na mais linda borboleta que voou pelo mundo afora, enfeitando a paisagem terrena com a beleza das virtudes que havia conquistado. Em algum momento, nós também estaremos prontos para voarmos com ideais mais inteligentes e caridosos. E assim como as borboletas, abriremos nossas asas e voaremos. Evoluiremos. Deus abençoe. Agora vamos fazer nossa prece de encerramento. Ainda com esse sentimento de gratidão, vamos louvar nosso Pai, agradecendo por esses momentos, por essa oportunidade que tivemos de estar aqui nessa casa abençoada. Agradecemos aos bons espíritos que cuidam desses trabalhos, aos nossos mentores particulares que vieram conosco. Que estejamos sempre disponíveis, em espírito, em coração e mente, para ouvirmos os nossos mentores, para colocarmos em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Estamos iniciando o segundo semestre do ano de 2023. Chegamos até aqui, evoluindo um pouco a cada dia. Que esse novo semestre nos traga muita alegria, muita paz, muita harmonia. Melhor que isso, Pai. Não nos traga oportunidades de fazermos harmonia, paz e alegria em nossas vidas. Esteja conosco hoje e sempre. Nos abençoe agora, que voltemos para casa em paz, com segurança e com essa luz irradiando em nosso peito, a luz do amor. Que assim seja. Assim seja. Obrigada.